nós estamos seguindo o livro de um renomado escritor chamado Meyer Pearman. É este livro aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Tem um outro dele que é a Bíblia, livro por livro, também muito interessante, mas nós estamos usando este aqui. Quem quiser o PDF, já é domínio público, você pode depois entrar em contato aqui pelo Zap e você pode requisitar que a gente envia para você, tá bom? Então hoje nós vamos tratar sobre os anjos. Lembrando ao espectador que nos assiste aqui pela transmissão, que já há muito tempo eu escrevi uma minuta sobre anjos. Há uns 8 anos atrás, juntamente com o professor Paulo e o pastor Joaquim de Andrade, nós escrevemos a Febre dos Anjos. A Febre dos Anjos. Então é um livro bem interessante, está em PDF. Também quem quiser, é só entrar em contato que a gente envia, gratuitamente, que vai ali dar uma, digamos assim, uma descortinada mais efusivamente sobre a temática. Um outro livro que eu recomendo, além do Conhecendo a Doutrina da Bíblia, que vai falar de anjos, além do nosso, A Febre dos Anjos, é o livro do Billy Graham, chamado Anjos também, que é bastante interessante. Vamos lá, então. Primeira transparência aí, nós vamos falar que é uma questão de entender que existe um mundo espiritual. Hoje, na era do materialismo, ignora-se muito a questão do mundo espiritual. Um outro problema é que as igrejas mais históricas, mais bíblicas, elas têm um pouco de medo de falar de anjos. As outras igrejas, principalmente as neopentecostais, cantam música aos anjos, tipo, tem anjos voando neste lugar, em cima do povo, no meio do altar. Se ouvir o barulho das asas, é o anjo de Deus chegando para receber as suas orações. Veja que a música em si, parte dela é verdadeira. Não estou dizendo que não seja. É verdade. Neste meu escritório aqui tem anjos, com certeza. Aí com você deve ter anjos. Na igreja, sem sombra de dúvidas, e com certeza há muitos anjos. Agora, qual é a intenção do autor da música? É mover o sentimento e trazer um sentido emocional ao culto, e não um culto racional. E aí a gente vê toda aquela comoção e aquela febre dos anjos. Então, olha aí o perigo. Outra coisa, em nenhum momento da Bíblia está dito que você vai ouvir um barulho perto de você, ou os anjos fazendo barulho perto de você. Acredite, tenha certeza, eles sabem ser bem discretos. Então, 2 extremos. Não quer tocar no assunto, não quer falar de anjos, e o cristianismo é uma religião de anjos. É uma religião cercada do mistério angelical. Isso aí, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver esses seres trabalhando. Por um outro lado, nós temos aí o esoterismo angelical no meio da igreja. Então, nós vemos aí cultos onde você vai participar de uma sessão evangélica, supostamente evangélica, para trocar de anjo. Então, essa semana você bateu o carro, você caiu da escada, é porque o teu anjo está fraco. Então, você vai lá na campanha, faz lá uma prece, pede para Deus que é um anjo mais forte. Olha que tipo de mentalidade tem essas pessoas. Tá? Então, dito essas coisas, vamos então analisar os anjos, por exemplo, agora, e a sua natureza. Os anjos, eles não aceitam adoração. Nós temos lá o texto de Apocalipse, onde João se dobra diante dos anjos, e o anjo fala, olha, não faça tal. Sou conservo teu de Deus. Então, os anjos são criaturas e não aceitam adoração. Outra coisa, eles não aceitam práticas idolátricas a respeito deles. Nem o próprio Deus, muito menos, aceita. Gálatas 2,18 chegou ali a algumas comunidades a ter culto de anjos. Quando você faz uma reunião para trocar de anjo,
para invocar ali o anjo, etc e tal, você está praticando uma idolatria angelical. Gálatas 2,18, o apóstolo Paulo vai dizer que isso é culto aos anjos e não deve ser praticado. Segunda questão sobre a natureza angelical, e aqui preste atenção que eu vou fazer uma interligação ou interdisciplina com outras questões, aqui com a antropologia, para você já aprender a refutar aí os mortalistas, né? Os anjos são espíritos, criaturas espirituais. E olha que interessante, eles existem. Eles têm uma forma espiritual, uma forma angelical. Não é porque é espírito que não tem corpo material que o ser não exista, não existe. Deus é espírito. O Espírito Santo não tem forma física, como o Filho, a segunda pessoa da divindade, que encarnou. Jesus tem forma física, que ele encarnou. Ou seja, o que estou dizendo? Que você pode ter espírito sem corporalidade física. E o ser é uma pessoa. Deus é uma pessoa, os anjos, os demônios são pessoas. Logo, quando alguém morre, depois nós vamos estudar antropologia, que morre a parte orgânica. Sua alma, seu espírito, torna a Deus que o deu. Então, é Eclesiastes 12:7. Então, repito, o fato de uma criatura ser espírito e não ter um corpo físico, tangível, não significa que ela não exista. Então, o estudo dos anjos mostra isso. Eles são puramente espíritos. Claro que em alguns momentos, quando eles tiveram que agir na história da humanidade, com a permissão de Deus, então houve ali uma materialização instantânea, momentânea, e eles agiram na dimensão humana para ajudar, etc e tal, e voltaram na dimensão espiritual. Embora ali foi para interagir, mas se eles quisessem agir em espírito, intervir na matéria aqui existencial, eles podem também. Nós vamos ver depois isso aí também. São imortais, como está em Lucas 20, do 34 ao 36, e Jesus explicou isso aos saduceus, que na eternidade nós também seremos imortais, no sentido, a parte biológica, na eternidade também não irá padecer, e os anjos são imortais. A Bíblia fala em Daniel 7:10 que milhares de milhares o servirão, e milhões de milhões. Está se referindo aos anjos, mostrando que eles são numerosos. Quando a gente analisa o livro de Apocalipse, nós vamos ali observar que 1/3 desses anjos caíram e 2/3 ficaram com Deus. E por fim, concluindo aí o que está em Lucas, capítulo 20, além de imortais, os anjos são assexuados. Então, no mundo angelical, não há reprodução de espécie. E aqui nós já estamos eliminando aquela suposição teórica que os anjos desceram dos céus e fizeram sexo com mulheres. Isso aí é coisa de livro apócrifo e não de teologia bíblica. Nós estamos aí, quando falamos de sexo entre anjos, é filme de Hollywood, é mitologia apócrifa, é mitologia hebraica, mas não Bíblia. Dentro das Sagradas Escrituras, nós não temos isso. E aqui uma nota. Quando alguém sugere que Gênesis capítulo 6 são os anjos que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres, ali você está pressupondo uma segunda queda. Porque lá em Gênesis capítulo 3, o diabo que tinha caído vai tentar Adão e Eva. Logo que, se ele caiu e a turma dele estava com ele, ali foi uma primeira queda. E se em Gênesis capítulo 3, anjos do céu, de novo, vêm se relacionar e vêm agir na terra de uma forma que Deus não quer, como aconteceu com o diabo, então é uma segunda queda? Quantas quedas nós poderíamos ter no mundo angelical?
Outra coisa, se anjos podem se apaixonar por mulheres, eu tenho uma filha, eu não vou orar para Deus mandar um anjo cuidar da minha filha, porque vai que o anjo se apaixona por ela e quer violentá-la. Olha que tipo de pensamento perverso e depravado tem alguns teólogos. E os caras acham que isso é natural. Não, é só uma teoria teológica. Não, isso é uma depravação mental. A Bíblia fala, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que os 2/3 de anjos que ficaram com Deus são chamados de anjos eleitos. Justamente por isso, porque eles não têm mais esse problema de entrar numa depravação novamente. E aqui, depois, quando a gente for estudar o Satanás, nós vamos descobrir que o pecado começa no céu, com a questão dos anjos, tá? Então, recapitulando, quanto à natureza dos anjos, são criaturas, são espíritos, são imortais, são numerosos, são assexuados ou sem sexo. São essas informações que nós temos na Bíblia Sagrada. Quanto à sua classificação, e aqui eu já começo com o anjo do Senhor, eu peço redobrada atenção. O nosso querido Meyer Pirman, ele comete aqui 2 falhas que dá a base aí para seitas como os adventistas, por exemplo. Ele vai falar que o anjo do Senhor é uma cristofania. E ele só entra nesse mérito. Ele não explica as outras possibilidades. Então ele coloca que anjo do Senhor é sempre uma cristofania. Ou o anjo que representa, que é o próprio Yahvé. Veja, isso vai depender do contexto. Por isso que eu escrevi aqui, anjo do Senhor, maneira pela qual, às vezes, é descrito e que distingue-se dos outros anjos, sendo ou representando o próprio Senhor. Às vezes, o Meyer Pirman não coloca isso. Então, quem lê o livro dele aqui, parece entender que anjo do Senhor é apenas e exclusivamente uma cristofania ou uma teofania, quando que nem sempre é assim. Pastor, como é que eu sei? O texto e o contexto. Exemplo, quando você vai para Zacarias, capítulo 1 e capítulo 3, você vai ter esse caso. Lá em Zacarias, você vê no capítulo 1, Deus falando que ia enviar o seu anjo, porque anjo do Senhor pode ser uma cristofania, uma teofania, ok, mas anjo do Senhor também é o anjo que veio para cumprir uma missão para Deus. Por exemplo, Gabriel é o anjo do Senhor que veio cumprir uma missão aqui junto ao nascimento do Filho de Deus. Nós temos Miguel como um anjo do Senhor fazendo seu papel junto a Israel. Então, o fato do anjo vir cumprir algo de Deus, faz dele o anjo do Senhor. Mas quando a gente trata de anjo do Senhor, no sentido colocando tudo como maiúsculo, ali, pelo texto e o contexto, a gente percebe que, em alguns casos, esse anjo do Senhor representa o próprio Deus. Aí esse anjo do Senhor é uma cristofania, uma teofania. Então, a gente tem que discernir. Aqui em Zacarias, capítulo 1, deixa claro, é Deus enviando um mensageiro. Tá? E no capítulo 3, nós vemos esse anjo agindo. E ele fala, o Senhor te repreenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Judas, nós vamos ter Miguel falando a mesma frase, o Senhor te repreenda. Os adventistas, por exemplo, eles pegam que anjo do Senhor é sempre uma cristofania. Logo, se aqui em Zacarias fosse uma cristofania, lá em Judas seria outra cristofania. Então, Miguel seria Jesus, o que seria um descalabro teológico. Jesus é a segunda pessoa da divindade, enquanto que Miguel é um anjo criado. E ele não aceita adoração, ele não pode ser reverenciado, e o anjo do Senhor é adorado e venerado. Porque esse anjo do Senhor aqui, no contexto, é o próprio Deus. Então preste atenção nesse ponto. Zacarias deixa claro que esse anjo que veio fazer uma missão ali é o anjo enviado pelo Senhor, não é o próprio Senhor.
Enquanto que em outros textos, como em Êxodo 23, Êxodo 32, Isaías 63, está aí os textos, estou pondo, está aí na tela sua aí para você acompanhar comigo. Está se referindo ao próprio Deus. Então entender isso é relevante para não entrar em heresias. Outra coisa, alguns reformadores, entre eles Calvino, está errado, mas eles acreditavam que Miguel seria uma cristofania ou um título de Cristo, e não que ele seria um anjo. Está errado essa interpretação do mesmo jeito. Já os adventistas, hoje eles dizem que pensam assim, como o Calvino pensava, ou alguns reformadores pensavam. Não é verdadeiro, porque no início, a seita adventista, por exemplo, era ariana, criando uma doutrina similar à das testemunhas de Jeová, negando a doutrina da Trindade. Por isso, é fácil colocar Jesus numa posição como de um anjo, o que não é bíblico, tá ok? Bom, então, classificação. Primeiro o anjo do Senhor, depois arcanjo. Aqui já é uma outra problemática aqui do Meyer Pirman. Ele coloca arcanjo como um único anjo. Lá em Daniel capítulo 10, fala de arcanjos no plural. Um dos primeiros anjos no plural. Então, arcanjo não é um anjo singular. Porque, de novo, Miguel é um arcanjo, logo Miguel seria singular, podendo então ser Cristo. Veja onde é que uma pressuposição chega. E a Bíblia deixa claro que arcanjo é no plural, arcanjos. Então há mais de um líder desse nível. Miguel é o mais famoso, é o mais citado, inclusive dentro do contexto da nação judaica. Também eu tirei uma outra coisa aqui que fala anjos de nações, né? Que ele tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui só para mostrar para você. Eu até tirei aqui, eu não fiz o PowerPoint disso, quando ele fala aqui sobre os anjos, só para mostrar para vocês. Ele fala de anjo das nações, exatamente isso. Por que eu nem coloquei isso? Porque isso aqui é uma suposição. Alguns anjos são citados como, né, cuidando de nações. Miguel é citado cuidando de Israel. Agora, isso não é uma doutrina, isso não é uma regra. Não quer dizer que tem um anjo cuidando do Brasil, um anjo cuidando do Paraguai, um anjo cuidando do Japão, um anjo cuidando da Oceania. Aí, no caso, em 2004, ele falhou, porque morreu 300 mil pessoas com o tsunami. Então, não é assim. Não quer dizer que toda nação tem um anjo. Então, eu nem deixei aqui criei uma transparência com isso, porque eu não concordo com isso. Tá certo? A gente tem que ter essa questão aí e não aceitar esse tipo de coisa. Então, repetindo, arcanjo tem a ver com o Miguel? Sim, ele é chamado de arcanjo. É possível ter outros anjos do mesmo nível de Miguel? Sem sombras de dúvidas, porque Daniel 10 fala de príncipes ou de arcanjos no plural. Aí depois, anjos eleitos. Nós estamos falando de sua classificação. Por que eles são chamados de anjos eleitos? Justamente porque eles passaram por essa prova. Aquele texto de Apocalipse é anacrônico. Ali é uma alusão ao que aconteceu no passado. Então, essa guerra, o texto de Apocalipse mostra apenas a extensão da guerra. Ela aconteceu lá no passado. Então, o diabo tentou usurpar o lugar de Deus e 2/3, aliás, 1/3 caiu junto com ele. Então, o texto de Apocalipse revela isso. Por que eu sei? Porque o próprio Senhor Jesus disse, eu vi Satanás cair. Porque Jesus é anacrônico também, ele está fora do tempo. Ele é a segunda pessoa da divindade. Tá certo? Então, nós entendemos que eles são eleitos, não é porque eles são predestinados, tá? E aqui, só refutando uma tendência calvinística. Eles não são eleitos porque foram separados para não cair, enquanto que um outro grupo foi separado para cair. Não. Os que escolheram ficar do lado de Deus foram chamados de eleitos. E os que não escolheram foram chamados de réprobo ou reprovados. Tá? Por isso que o próprio apóstolo Pedro diz dos eleitos, cuide para que não caia.
Aqui todos eram para ser eleitos, mas 1/3 caiu, e os 2/3 que ficaram são chamados de eleitos. E aí eu também entendo que eles são chamados de eleitos porque já tomaram uma decisão e não vão regredir, como nós na eternidade também não regrediremos. Depois nós temos os querubins, é uma categoria de anjos que alguns colocam como anjos de guarda, porque tem espada, porque tem uma aparência totalmente diferenciada. E eu quero dizer uma coisa, se um querubim aparecer para qualquer um de nós, pelo menos para mim, eu vou correr muito, porque ele é um ser, para nossa cosmovisão humana, assustador. Ele tem 4 cabeças, 4 asas, pés, e ele está olhando em todas as direções. Então, um rosto é de homem, outro é de leão, outro é de boi, outro é de águia. É um ser assombroso. É uma criatura, se você dá um Google aí depois, procura ver as imagens, que você vai perceber como eles seriam assustadores, tá bom? Estão acompanhando a imagem do PowerPoint, né? Voltando à questão, então, querubins, nós poderíamos associá-los principalmente a essa questão de guerra, de proteção, de propósito retributivo, como está aí no PowerPoint. Nós temos também os serafins, que são mencionados no capítulo 6 do livro de Isaías, e lá ele pega uma tenaz, traz para queimar a boca do profeta. Parece que são anjos preocupados com a santificação dos crentes, têm uma posição elevadíssima diante de Deus, estão dentro do trono de Deus, e o nome serafins significa ardentes, ou anjos em chamas, quentes, tá? É a palavra serafins. Depois, nós vamos falar do caráter dos anjos de Deus. Porque algumas questões aqui não acontecem com os anjos caídos. Depois a gente vai observar isso mais para frente. Então, quanto ao caráter, eles são obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso nós podemos orar, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O anjo, ele cumpre a vontade de Deus. Quando você pega o primeiro capítulo de Apocalipse, é o anjo que vem trazer a mensagem do Senhor. E ele fala, eu vim trazer a mensagem que o Senhor Jesus mandou para você, João. Literalmente. Logo em seguida, nós temos o pastor sendo chamado de anjo da igreja. Por que o pastor também é chamado de anjo da igreja? Porque nós, pastores, deveríamos ter uma posição como a dos anjos. Ou seja, Deus manda, o anjo obedece. Deus fala, o anjo repete. O pastor deveria, então, ser como os anjos. Obedecer fielmente a Deus e repetir a sua mensagem fielmente, porque anjo também é mensageiro. Então, Deus fala, eu repito. Deus manda, eu obedeço. Por isso que o pastor é chamado de anjo da igreja. Logo, temos por aí muito pastor que não é mais anjo da igreja. Eles são reverentes, ocupam diante de Deus posições elevadas e têm uma reverência fantástica para com Deus. Aí você pode conferir depois os textos aí que eu estou colocando. Sábios, como um anjo para discernir o bem e o mal, segundo Samuel 14:17. Então, é óbvio que os anjos têm uma capacidade intelectual milhares de vezes superiores à nossa. Talvez, após a ressurreição, tendo um corpo imortal, um cérebro potencializado a 100%, nós sejamos intelectualmente do mesmo nível que os anjos. Embora eles já existem há muito mais tempo que nós, vamos ter que chegar no céu, estudar e aprender e crescer um pouco mais até chegar perto deles, né? Então, mas eles são extremamente sábios. E aí, o autor aqui, o Meyer Pirmer, coloca mansos. São anjos de Deus que não guardam ressentimentos, que não têm nada contra ninguém. Os anjos de Deus. Eles
se tiverem que executar uma ordem, como aqueles anjos que dizimaram o exército assírio, eles fazem em obediência a Deus, mas eles não têm sentimento de ódio por alguém, eles cumprem a palavra do Senhor. Eles são mansos, porque eles são tementes a Deus. Não é o caso do diabo e seus demônios. Poderosos, a Bíblia diz que eles são magníficos em poder. Salmo 103, verso 20. Como eu disse, um único anjo, se não me engano, foram 180 mil assírios, um único anjo decepou. Tá? Apesar de todas essas características dos anjos, do caráter dos anjos, desse poderio todo, sabedoria toda que eles têm, nós não temos autoridade sobre eles, ainda que eles estão ali para nos guardar, para nos proteger, porque a Bíblia diz isso, são espíritos ministradores para nos proteger, nós não damos ordem aos anjos. O próprio Senhor Jesus disse, olha, porventura eu não rogaria o Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos? Entende? Somente Deus dá ordem aos anjos. Eu e você não damos ordens a anjos nenhuns. Por fim, eles são santos. Apocalipse 14, verso 10. São separados por Deus e, óbvio, os serafins, por exemplo, clamam diante do próprio Deus, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, eles são criaturas santas, puras e santificadoras, né? Como o serafim que foi lá e tocou com uma pedra do altar a boca do profeta. Quanto à sua obra, então a primeira obra dos anjos, eles são agentes de Deus. Deus determina, o anjo vai lá e cumpre o seu papel. Aí você tem todos esses textos e muito mais. Mensageiro de Deus. Literalmente, anjo significa mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia anunciações e mensagens ao mundo. Deus falou em vários momentos através dos anjos. No Apocalipse, quando você pega ali o Apocalipse, há 3 anjos que vão ter um papel importantíssimo no final de todas as coisas. Também os anjos são servos de Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Então vejam, eles são servos de Deus para nos guardar, mas não que eu mande no meu anjo. Não que eu mande o meu anjo buscar dinheiro, mande o meu anjo pegar o demônio. Isso só existe na cabeça de Kenneth Hagin, por exemplo, mas não na Bíblia. Os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus. Eles não obedecem a nós. Eu posso orar a Deus e pedir para que o Senhor coloque o seu anjo ao meu redor, que me proteja numa viagem, numa missão. Tudo bem, não é pecado orar assim, é correto. Mas eu não dou ordem ao anjo. Tá ok? Só uma nota lá em Pedro, na epístola de Pedro, ele fala que os anjos, eles observam a obra da salvação. Não é que eles querem pregar o evangelho. Não é isso. Porque em Apocalipse vão até proclamar o evangelho, mas não é isso. O que os anjos ficam impressionados é que a pregação do evangelho redime o homem. Quando você estuda profundamente a história angelical, e também a queda, não houve redenção angelical. Não existe um único anjo que foi redimido. Na questão da humanidade, quando o homem cai, Deus providencia o Redentor. Então eles acham, parece que Pedro quer expor isso, espetaculoso o ato de um ser humano ter uma metanoia, ter a sua mente convertida e pensar diferente. Aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que mente não mente mais. Então, assim, os anjos acham esse poder convencedor do Espírito Santo e esse poder convertedor da obra redentiva, eles acham espetaculoso isso, eles acham fantástico. Então, por isso eles observam. O texto não diz que eles estão sendo proibidos de pregar o evangelho, embora a missão de pregar o evangelho é nossa. Tá bom, gente?